Bom dia, povo de Deus. Bom dia a todos. Bom dia, boa noite, boa tarde. O horário que você assistir aí, tá bom? Vamos meditar numa palavra aqui nesta manhã. Salmos 3, livro de Salmos, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. O título desse salmo diz assim: Davi confia em Deus na sua adversidade. Bom, esse salmo Davi escreveu no momento em que Davi estava sendo traído pelo seu filho Absalão, né? Davi estava num momento de angústia, de tribulação, tinha se levantado contra Davi o seu filho Absalão. O seu filho estava ali agora querendo tomar o reino de Davi, querendo tomar o trono de Davi, né? A inveja tinha invadido o coração de Absalão, e agora Absalão começa a arquitetar um plano para assim tomar o trono do seu pai, o trono do rei Davi. E a Bíblia diz que Absalão, nas suas astúcias, começa a arquitetar aquele plano. No capítulo 15 do livro de 2 Samuel, capítulo 15, vem narrar a história que Absalão começa agora ali a arquitetar aquele plano contra Davi. E Absalão fica ali à entrada do palácio, e todos aqueles homens que vêm com problemas, que ele sabe que está com problemas, que vêm das tribos de Israel, procurando uma solução, procurando até mesmo um momento para falar com o rei, para expressar os seus problemas. Absalão aproveita daquela situação, e Absalão começa ali agora a falar para aqueles homens, a conquistar o coração daqueles homens. A Bíblia diz que ele começa a falar palavras boas, palavras bonitas para aqueles homens, e começa a falar que se ele fosse o juiz, que ele seria um juiz justo, e que ouviria aqueles homens e que daria a sentença favorável àqueles homens, vamos dizer assim, porque os negócios daqueles homens eram negócios bons. E Absalão começa a usar dessas astúcias. Por quê? Porque o homem invejoso, o homem, quando ele está maquinando o mal, ele usa da malícia, e muitas das vezes ele fala aquilo que você quer ouvir. Muitas das vezes ele fala aquilo que nós queremos ouvir. Quantas das vezes chega até nós pessoas para assim falar mal de outras pessoas queridas, ou até mesmo jogar pessoas queridas contra nós, e começa a falar palavras que você quer ouvir, e começa com suas astúcias a denegrir sutilmente a imagem daquela pessoa a qual ele está querendo jogar contra você. Absalão estava fazendo isso, estava jogando as pessoas contra o seu pai Davi. E essa passagem me chama bastante atenção, porque Absalão era filho de Davi. Absalão não tinha essa precisão de estar contra o seu pai, porque ele era herdeiro do reino de Davi. Absalão era filho de Davi, e automaticamente ele era um príncipe, automaticamente ele tinha tudo que ele quisesse ao seu alcance. Mas a Bíblia nos relata que Absalão se levantou contra Davi, querendo tomar o reino do seu pai. O que é que isso nos traz a lição nesta manhã? É que nós devemos estar atentos em oração e vigilantes, cuidando para que não venhamos ser traídos até mesmo por familiares, por aqueles que vêm batendo nas nossas costas, dizendo que são nossos amigos, que são nossos irmãos, entre aspas, porque o homem em si é mau. E se o homem der brecha e deixar o inimigo tomar conta do seu coração, o homem faz coisas terríveis, coisas que muitas das vezes nos deixa boquiaberto por ver tamanhas traições, tamanhas astúcias, porque o homem em si é mau. O homem sem Deus, ele é mau. O homem sem Deus no coração, ele é um ser totalmente mau, totalmente astucioso. E aqui nós vemos uma história onde um filho quer trair o seu pai. Imagine só, os senhores, um filho querendo trair o seu pai. E nós vemos aqui que nós devemos estar em constante oração, vigilantes, e termos cuidado, porque a Bíblia também relata que os piores inimigos muitas das vezes estão dentro das nossas casas, são das nossas próprias famílias. Então
Muitas das vezes eles estão dentro das nossas próprias casas, vamos dizer assim, no nosso convívio. Pode ser um amigo de trabalho, pode ser um parente, pode ser até mesmo um irmão carnal, pode ser até mesmo um pai, uma mãe, eu não sei. Pode ser o inimigo, quando ele usa o homem, ele não está procurando saber grau de parentesco. Deu-se lugar ao diabo, ele vai usar. E a Bíblia já nos diz, não deis lugar ao diabo. A Bíblia diz também, fugir dele. Para fugir dele, resistir a ele, e ele fugirá de vós. Então nós temos que nos apegar com Deus, porque nós estamos vivendo num mundo cruel, num mundo de falsidades, num mundo tenebroso, num mundo onde o homem só visa os seus próprios interesses, onde o homem só olha os seus próprios interesses e só olha para si. Nós temos que estar vigilantes. Muitas das vezes com essas conversas de bonitinha, de que você é meu amiguinho, que você é meu amigo, de que você é meu irmão e de que você pode confiar em mim porque eu faço qualquer coisa por você, porque eu estou aqui na hora que você precisar, porque não é bem assim. Eu tenho isto na minha vida, porque eu já me decepcionei muito com amizades falsas. Aqueles que na minha vida, que passaram pela minha vida, que eu mais achei que eram meus amigos, foram os que na hora da dificuldade, foram os que não vieram me ajudar. Até mesmo assim, nós devemos estar também vigilantes, porque quem está do nosso lado, quem está apto a nos ajudar e disponível a nos ajudar 24 horas por dia é o Deus Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz também que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então nossa confiança tem que estar posta em Deus, porque é Deus que cuida dos seus, é o Senhor quem cuida de nós, e Deus cuidou de Davi. Deus deu vitória a Davi, mesmo tendo aquele plano maquiavélico arquitetado por Absalão, mesmo sendo um plano tão entre aspas, perfeito, mas Deus deu vitória a Davi, porque Deus guarda os seus, e Davi pôs a sua confiança em Deus, buscou a Deus, e Deus lhe deu vitória. A Bíblia diz aqui no versículo 10 e 11 de 2 Samuel 15, versículo 10 e 11, que e enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas, direis, Absalão reina em Hebrom. E de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Ou seja, Absalão estava enganando o povo. Absalão estava levando, como vamos dizer assim, pessoas sem saber nem o que estavam indo fazer. Mas Absalão estava com um plano arquitetado para que quando ouvisse a trombeta, todos ali considerassem ele como rei, e ali todos ficassem ali, de certa forma, contra Davi, de ter certeza de que Davi já não era mais rei, quem era rei seria Absalão a partir daquele momento. Mas os planos de Absalão foram frustrados, porque Deus, o Deus de Israel, era com Davi. E a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. E Davi não foi ali procurar se vingar de Absalão. Davi tão somente fugiu de Absalão porque era o seu filho. E Davi simplesmente colocou tudo nas mãos de Deus. Mas Deus tem os seus planos, e Absalão terminou sendo morto. Lá na frente, nos capítulos seguintes, a gente vai ver. Mas não porque Davi mandou matar, mas sim porque o próprio Deus permitiu que alguém tomasse, de certa forma, as dores de Davi e armasse uma emboscada para Absalão. Porque Deus cuida dos seus, Deus guarda os seus. Tá bom? Fica todos na paz do Senhor e tenhamos cuidado. Vamos confiar somente em Deus. Vamos ficar com Salmo 121, onde diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Tá bom, povo de Deus? Um abraço para todos. Fiquem todos na paz do Senhor, em nome de Jesus.